Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e logo de cara eu preciso agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, vocês que já se inscreveram, que vem acompanhando e apoiando esse meu projeto. Muito obrigado mesmo. E peço que vocês continuem compartilhando com as pessoas que vocês conhecem, nos canais que vocês têm acesso, nos grupos de Facebook, aonde vocês conhecem pessoas que se interessam por este tipo de conteúdo. Isso ajuda demais. Então, muito obrigado. No vídeo de hoje você vai aprender o que é um molde de injeção, como ele funciona, quais são as suas partes, tudo que você precisa entender agora sobre o molde de injeção. Conhecer o molde de injeção é a coisa mais importante para regular bem a máquina injetora. Lógico que existem vários tipos de moldes, moldes complexos, com várias gavetas, com machos hidráulicos, elétricos, pneumáticos, sistemas de abertura sequenciada, vários tipos. Mas hoje nós vamos falar sobre os moldes básicos, a base de todos os moldes. Os modelos mais simples e mais básicos dos moldes, para a gente poder entender como que eles funcionam, né? Quais são as suas partes e como funciona o molde, né? Então a gente não vai falar hoje sobre os moldes complexos. Então os moldes complexos vão ficar para um outro vídeo, ok? Então vamos lá, eu sou o João Júnior e esse aqui é o canal Dominando a Máquina Injetora. Bora pro vídeo. Antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para você não perder os próximos vídeos, os próximos conteúdos que eu vou lançar aqui. Também ativa o sininho para você ser notificado toda vez que eu lançar um vídeo novo, ok? Então, bora pro conteúdo. Então, o que é um molde? O molde de injeção nada mais é do que a ferramenta que vai ser usada para dar forma aos produtos plásticos injetados. É como uma forma de bolo. Se você quiser um bolo redondo, você vai usar uma forma redonda. Se quiser um bolo em forma de estrela, usa uma forma em forma de estrela, né? A massa vai entrar ali naquela forma e vai tomar aquele formato. O molde é a mesma coisa. Dentro dele tem lá o formato da peça desejada. Se for um vaso de Tupperware, por exemplo, vai estar lá o molde. Quando ele se fechar, ele vai formar exatamente o espaço vazio para quando o plástico entrar, ele tomar aquela forma do vaso, ok? Os moldes básicos são geralmente divididos em duas partes, lado fixo e lado móvel. Geralmente um lado é côncavo e o outro lado é convexo, né? Um lado, falar de uma maneira mais simples, um lado é como se tivesse um buraco e o outro lado tem o relevo, que eles se encaixam perfeitamente e deixa a vaga, né, aquele espaço vazio ali certinho da parede da peça que vai ser formada, ok? Porém os moldes são muito mais do que isso, existem detalhes importantíssimos que compõem a sua construção e é disso que a gente vai falar hoje. Primeira parte, colunas guias. As colunas guias geralmente são cilíndricas e têm a função de guiar e alinhar o fechamento do molde. Para um molde ele não fechar desalinhado, né? Nem mais uma banda para cima, outra banda para baixo, ou uma banda torta, outra, uma banda mais para a direita, outra mais para a esquerda. Para não acontecer isso, existem as colunas guias. Então, em um lado do molde vai ter o buraco lá, e do outro lado vai ter um cilindrozinho. E aí ele vai se encaixar e aí vai guiar o fechamento para ele ficar bem alinhadinho. Isso serve para a centralização do molde. A função primária das colunas guias é a centralização dos moldes. Para que a coluna guia ela funcione bem, né, para que ela consiga entrar, né, com facilidade no alojamento, existe uma folga quase que imperceptível. A folga ela não pode ser muito grande, porque senão vai dar desalinhamento. E ela não pode ser muito pequena, porque senão vai forçar demais a entrada e saída dessa coluna. Então é milimetricamente medido, né, precisamente medido para poder funcionar bem. Então tem essa folga quase imperceptível e as colunas guias para funcionarem bem devem estar sempre bem lubrificadas. Se ela estiver muito seca, né, vai acabar ali desgastando metal com metal o tempo todo, né, se movimentando, roçando ali, vai desgastar. Então ela precisa estar bem lubrificada, né? Então sempre que você notar que as colunas estão secas demais, lubrifica bem essas colunas.
Além disso, o molde deve estar bem alinhado, bem centralizado, para evitar o que a gente chama de bater colunas. O que é bater colunas? É justamente quando a coluna, né, a parte cilíndrica ali, a coluna, ela não encontra o alojamento com perfeição. E aí bate, né? Por exemplo, ela teria que entrar assim, perfeitamente, ela está um pouquinho acima, bate aqui, aí às vezes com o forçar da máquina ela consegue entrar, porque está um pouquinho só desalinhado. Por exemplo, uma parte está um pouquinho só para cima, né, mais alta, ela bate assim e consegue entrar. Mas no trabalho ali, ó, no molde, tá batendo, você ouve no fechamento, na hora que encosta a coluna a guia na outra face, você ouve puff, batendo. Então tá batendo a coluna, e isso com o tempo pode acabar quebrando a coluna, né? Então não pode deixar bater colunas. Isso aí é um trabalho que deve ser feito com precisão pelo trocador de molde. Se na fábrica que você trabalha, no lugar que você trabalha, existe uma pessoa para fazer as trocas de molde, ela precisa ter essa noção, não deixar as colunas batendo. E se você, quando for fazer a sua regulagem, você notar que o molde no fechamento está batendo coluna, resolva, né? Ou você ou a pessoa que tem a responsabilidade de fazer isso. Não deixe o molde trabalhar batendo colunas, ok? Então, a primeira parte do molde, as colunas guias. Outra parte muito importante do molde é o anel de centragem. Como o nome já está dizendo, é um anel que serve para centralizar o molde na máquina. Quando falamos de anel de centragem, existe dois: o anel de centragem do molde e o anel de centragem da máquina. O anel de centragem da máquina é o buraco que tem lá na parte fixa, e você vai ver que existe um buraco bem no centro da parte fixa. E no molde tem que ter um anel de centragem, é um círculo um pouco em relevo preso no molde, bem no centro do molde, ou centralizando o ponto de injeção deste molde. Então, quando este anel de centragem do molde ele encaixa no anel de centragem da máquina, o molde ele fica centralizado, ele fica no meio da máquina, né? Isso é muito importante, centralizar o molde, né? O molde tem que estar bem centralizado, porque senão o bico da máquina, quando for encostar na bucha do molde, se ele não estiver centralizado, ele vai bater fora, não vai encontrar a bucha do molde. Então ele precisa estar bem centralizado. Então, e para ocorrer essa centralização, o anel do molde ele tem que ter o tamanho exato do anel da máquina, né? Tem que ter o tamanho exato para poder encaixar. Se, por exemplo, o anel do molde for menor do que o da máquina, a gente usa algo chamado de sobreanel, né? É um anel que a gente encaixa para poder dar um diâmetro maior. Agora, se o anel do molde for maior do que o da máquina, aí tem que resolver de outra maneira, né? Tirar o anel, fazer um menor, né? E aí vai dar seus pulos aí para poder resolver, beleza? Mas o importante é saber que o molde tem seu anel de centragem e ele tem que centralizar no anel de centragem da máquina, ok? Beleza, anel de centragem do molde. Próximo detalhe do molde é a bucha de injeção, né? A bucha do molde, a bucha de injeção do molde. É uma peça que tem um furo no meio. Esse furo ele serve para permitir que o material que vem do bico de injeção da máquina, o plástico, né, derretido, lá o plástico fundido, ele passe ali para poder chegar dentro da cavidade do molde. Então, a bucha de injeção é o canal por onde o material ele vai passar para chegar na cavidade. Ok? E a bucha ela serve para poder o bico encaixar no molde. Ela é a conexão do bico da máquina com o molde. Então, para isso, para ocorrer esse encaixe, né, o bico, a gente já viu que o bico tem um formato, um ângulo, né, um ângulo de 45 graus. A bucha, ela também precisa ter esse ângulo para poder o bico encaixar certinho. Se a bucha ela não tiver o ângulo correto, igualmente ao do bico, não vai permitir esse casamento perfeito. Ok? E para ocorrer esse casamento perfeito, né, além de ter o ângulo certo, é importantíssimo que o molde tenha o anel de centragem correto, que esteja bem centralizado, né? Porque se não estiver bem centralizado, não vai acontecer esse casamento. E aí o bico pegando, né, descasando com a bucha do molde, vai gerar o que? Vazamento. Na hora que o material, que a máquina imprimir pressão para forçar o material passar para dentro do molde, vai vazar, vai escorrer, vai criar burra, né? Vai escorrer aquele material, pode gerar vários problemas, né? Não vai completar a peça porque vai faltar material dentro do molde, vai ter uma perca de pressão, enfim, né? Então você precisa centralizar o molde,
A bucha precisa casar certinho com o bico, para que tenha o processo correto para encher a cavidade aí. Lógico, é possível centralizar o molde sem o anel de centragem. É possível, mas aí tem que ter as manhas para fazer, né? Tem que ter noção do que está fazendo, mas isso não é o correto. O correto é ter o anel de centragem certinho. Se o anel de centragem for pequeno demais, o diâmetro do anel do molde for menor do que o diâmetro da máquina, vai ficar sambando lá, então não vai ter centralização perfeita. Você vai ter que fazer centralização no olho. E aí não é o ideal. A bucha do molde, ela serve para isso aí, beleza? A gente falou de novo do anel porque as coisas são casadas. Próximo detalhe do molde são os canais de refrigeração. Depois que o material plástico fundido entra no molde, preenche a cavidade lá, ele precisa resfriar, né? Se solidificar, endurecer, e é para isso que existem os canais de refrigeração, que são furos, né, no molde, são furos no molde por onde passa a água. Pode ser água gelada, água natural, pode ser água aquecida, pode ser óleo também, né, óleo aquecido. A gente chama de canais de refrigeração, mas nada mais é do que isso, furos em lugares específicos que vai refrigerar a peça, né? A água não vai passar na peça, ela vai passar próximo. Então, por exemplo, aqui a cavidade, a peça aqui está sendo feita a peça. Aí aqui é o aço do molde. Então, a peça é aqui, o furo vai ser aqui próximo, né? Vai ter uns furos aqui próximo para a água passar aqui e aí vai resfriando essa região do molde e vai resfriando a peça, ok? Então é para isso que servem os canais de refrigeração. Quais os cuidados que tem que ter com os canais de refrigeração? Primeiro, a construção desses canais, o projeto, eles têm que ser bem posicionados, tem que ser bem dimensionados, né? O diâmetro desses canais, para que a refrigeração ocorra da maneira esperada, no tempo esperado. Se o molde ele tiver muita deficiência de refrigeração, ele pode acontecer vários problemas na peça. Por exemplo, primeiro, perca de ciclo, demorar muito para refrigerar a peça. Segundo, pode ter tensionamentos na peça, empenamentos, porque um lado refrigera mais do que o outro, um lado esfria mais do que o outro, aí a peça fica torta, né? Ou então, problemas na hora de extrair a peça ela contrai mais, ou a peça ela sai muito mole e aí deforma. Então, existem várias coisas, né? A peça pode ficar presa também, né, na hora de abrir o molde. Então são vários problemas que pode ter simplesmente por conta da refrigeração. Então, além da construção ser bem feita, bem pensada, também o estado dos canais de refrigeração são importantes, né? Então, se estiver entupido, criação de limo, por isso que é importante manter o pH da água, né, sempre legal para poder evitar limos dentro dos moldes. Sempre que parar os moldes, né, para final de semana, ou vai trocar o molde, vai guardar ele, drenar toda a água, bater um ar. É importante fazer isso para não deixar a água lá acumulada, enferrujando, oxidando ou criando limo. Então, são alguns cuidados que tem que ter, né? O importante é saber que os canais de refrigeração, eles têm que estar em bom estado e, além disso, tem que ser bem pensados, né? Agora, com a respeito à construção do molde, depois que o molde está feito, aí já é meio difícil mexer, né? Aí, às vezes, tem que fazer algumas manhas, assim, né? De um canal, você bota uma água industrial, água natural. Em outro lado do molde, bota uma água gelada. Em um ponto bota uma água aquecida para a peça soltar. Então aí no dia a dia vai se descobrindo maneira de resolver esses problemas de construção do molde. Mas tudo tem um jeitinho. O importante é saber o que são e para que serve. Outro detalhe do molde é a placa extratora. Bom, as peças elas são injetadas no molde, né? Elas endurecem, né? São resfriadas. O molde abre e a peça precisa sair. Então alguns moldes eles têm extratores. O mais comum é encontrar moldes que têm extratores, né? Às vezes tem molde que o operador vai lá e tira a peça, né? O molde não tem extrator, o operador é que tira a peça. Mas a maioria dos moldes, a grande maioria, o molde tem extratores, né? Que são às vezes pinos, né? De metal lá, pinos de aço, né? Ou às vezes são uma borda assim, né? Que sai, empurra a peça, né? O mais comum são pinos. Então às vezes o molde abre, os pinos vêm e empurra a peça, como eu vou mostrar aí no vídeo. Os pinos vêm, avança, empurra a peça desprende do molde e cai, o robô pega, o operador pega, né?
é a extração, o momento da extração. Então os pinos extratores é que fazem isso. Então os pinos extratores empurram a peça. E esses pinos extratores, eles são empurrados por uma placa. Então existe um espaço, né, depois da parte ali da face do molde, existe um espaço onde tem uma placa que ela se movimenta ali, que é a placa extratora. Ela tem aquele curso de extração, né? Aquele espaço que ela se movimenta para trás e para frente. Quando ela se movimenta para frente, ela empurra os pinos que estão presos nelas. Esses pinos estão lá presos na placa extratora. Quando ela empurra, ela avança, ela empurra esses pinos e extrai a peça. Depois ela recolhe, aí o molde fecha de novo e refaz o processo, ok? Então os moldes geralmente têm a placa extratora junto, né, com os pinos extratores. E essa placa ela é empurrada pelo extrator da máquina, pelo cilindro de extração da máquina. Então como essa placa ela se movimenta também ali constantemente, é preciso também que os pinos extratores estejam bem lubrificados, né, para poder eles se movimentarem bem ali, a placa não ter muita resistência no movimento. A placa tem que estar bem ajustada para ela não se movimentar com um desbalanceamento, porque isso pode ocorrer empenamento dos pinos. Tem que pensar também na hora de projetar, né, ou então de botar um outro pino que quebrou, algo assim. Os pinos tem que ter o encaixe ali apertado, vamos dizer assim, né, quase folga nenhuma entre o pino e o alojamento. Para quê? Para evitar que o material, na hora da injeção, o material queira vazar ali em volta do pino, né? Tudo tem que ser bem feito, bem construído. Cada um na sua, né? Então quem mexe com molde, a ferramentaria e projeto, eles têm que saber fazer o seu trabalho para evitar dar problema para a gente aqui na hora da regular. Então é isso. A placa extratora serve para isso. Por que eu falei só disso aqui, ó? Tem muita gente que já conhece de moldes, pode falar assim, ah, mas tem muito mais coisas. Eu sei, mas o meu objetivo aqui neste vídeo foi explicar para a pessoa que não conhece quais são as partes principais dos moldes mais simples. Os moldes mais simples tem isso aqui. Moldes mais complexos a gente vai falar no decorrer do tempo, à medida que for entregando mais conteúdo e for vindo a necessidade de falar de moldes mais complexos, né, com sistemas mais complexos. E aí a gente vai falar sobre tudo isso, ok? Então, essas são as partes principais dos moldes básicos, moldes simples. Então, para resumir, os moldes são compostos de 6 partes. São elas: placa base móvel, calços, placa extratora, placa porta-cavidade móvel, placa porta-cavidade fixa, placa base fixa. Além disso, tem as colunas guias, o anel de centragem e a bucha de injeção. Então essas são as partes básicas dos moldes, beleza? E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais sobre os moldes de injeção? Se gostou, deixa o seu like, dá essa curtida aí que ajuda muito. Se inscreve no canal também se você ainda não é inscrito, faça parte dessa comunidade. Beleza? Você que está ansioso, espera, logo vou postar vídeos sobre moldes complexos, sobre os componentes, os sistemas que compõem os moldes mais complexos. Logo aqui no canal eu vou lançar, então se inscreve no canal para você não perder quando eu lançar os vídeos assim mais avançados, ok? Esse é o canal Dominando a Máquina Injetora. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Valeu!